Olá, pessoal de Recursos Didáticos A. É, Esse vídeo aqui, né, ele é aquela substituição da aula presencial por causa das adversidades aí, então a gente vai fazer assíncrono hoje. E primeiro começando com aquela discussão de sempre das referências bibliográficas. Então, as principais para essa aula sobre dilatação térmica de sólidos, nesse caso, foram três as principais do Antônio Máximo e da Beatriz Alvarenga, o curso de Física 2, e do Mortimer, que é do Novo Ensino Médio. As duas fazem de forma parecida. Na verdade, no livro da Beatriz se trabalha de forma bem maior, se trabalha mais o assunto e se fala mais sobre aplicações, mas é uma coisa assim também de dar a fórmula de dilatação térmica dos sólidos, assim, linear, é, superficial e volumétrica, e é isso, né? E aplicações. E no Mortimer, ele só dá as equações e resolve problemas de vestibular com isso. Já no Hewitt, tem uma coisa mais conceitual, assim, tentando instigar a pessoa com problemas, com experimentos mentais, vamos dizer assim, e acho interessante, mas nas duas eu não me senti muito instigado. Eu tava procurando no livro, eu li até um pouco do livro da Beatriz Alvarenga, do Manual do Professor, e lá dizia que essa é uma parte que os próprios alunos consideram simples, né? É fácil de ver, é uma coisa que está no cotidiano, então se passa de forma muito simples por esse conteúdo. Então eu fiquei um pouco desanimado em relação a esse tema, porque tudo parecia tão simples, é só dar essa aula, é só passar as equações, fazer um experimento e já é o suficiente. Até que eu fiquei pensando naquilo, né, que pensando naquelas críticas que a gente se faz depois das aulas e tudo mais. Eu fui construindo a aula com base nessas críticas que eu ouvi às minhas aulas e às aulas dos colegas, mas teve uma em especial que me ajudou bastante a construir essa aula, que foi uma crítica da professora Lívia em relação a dar mais foco ao conhecimento científico, né? Isso foi na minha segunda aula, que eu estava falando que dava para construir conhecimento em cima da demonstração, em cima do experimento, dava para construir conhecimento em cima de conhecimento. E ela disse que eu deveria detalhar que tipo de conhecimento é esse. Pode-se construir conhecimento, vamos dizer, validado a partir de qualquer outro conhecimento? Como é isso? O que nós, como professores de física, devemos falar em relação a isso? Então, eu percebi que. Aí eu me lembrei de uma história, uma anedota, que eu ouvi há algum tempo atrás, que tem muito a ver, que é sobre dilatação, e eu decidi usar na minha aula como motivadora. E acabou que essa aula fez mais sentido para mim, e parece que desse modo vai fazer mais sentido para o aluno também. Aí eu vou começar a aula com uma motivação nesse sentido, pensando nessa crítica. E também eu tive uma certa dificuldade em colocar o experimento quantitativo. Acho que ficou uma coisa meio deslocada, ficou no final mesmo, porque eu achei que era uma coisa que não dava para ir colocando com os alunos aprendendo os conceitos, porque as demonstrações já davam conta disso e o experimento quantitativo vinha para reforçar o que eles entenderam a partir das demonstrações. Então ele ficou deslocado ali. Aí eu gostaria de críticas de vocês, se vocês acham que daria para utilizar. é, Eu achei as demonstrações melhores assim que o experimento quantitativo para começar a falar dos conceitos. Então se vocês concordam com isso ou não. E meio que vai ficar parecendo assim que são duas partes bem separadas, que é a da aula, assim, com as demonstrações, né, assim, uma aula teórica entre aspas, porque tem as demonstrações, tem aquela coisa de ver a natureza funcionando, mas no final também tem aquela coisa assim, relacionando o que a gente entendeu dos conceitos com o quantitativo, mas só que ficou uma coisa mais isolada aí. Tava pensando também como é que integraria isso mais à aula. E aí, essas foram as referências e a forma como mais ou menos se deu o meu pensamento sobre construir essa aula. Agora, indo para a aula propriamente dita. É, eu mantive, né, aquele início. Enfim, vamos lá. Então, essa é uma aula de física do segundo ano, como os corpos se dilatam. A gente está aí conversando desde o primeiro ano sobre mecânica, a gente está perguntando se vários
como, né, a ciência funciona para responder às perguntas sobre mecânica. E a gente começou aí o estudo ni, com, com os conceitos de calor, temperatura. A gente até fez um termômetro em aulas passadas, mas agora vamos entender um fenômeno específico, né, de como os corpos dilatam. Mas como aí vocês estão no momento de provas trimestrais, vocês estão muito estressados, passando aí por um momento cheio de coisas para fazer no trimestre, vamos começar com uma crônica sobre lógica. Eu não sou muito da área do português, mas vou dizer que crônica aí, vamos dizer, é uma fofoca profissional. E aí a crônica vai envolver um copo quebrado e Okan. Vamos ver como essas coisas se juntam. Eu ouvi essa história sobre, né, outro professor de física, não me lembro onde eu ouvi essa história, então vou dizer aqui que o autor é desconhecido, não me lembro se eu li na internet ou se eu ouvi de outra pessoa, mas ela parece ser bem verdadeira, assim. E o que acontece? Esse professor, né, de física, ele veio a ser professor de física depois dessa história. Quando ele era criança, ele vivia numa casa e que a mãe dele, os pais, né, mas principalmente a mãe, era muito religiosa. E um dia chamou o líder religioso para tomar um café lá. E aí esse pastor, né, ele foi até a casa deles e foi tomar um café da tarde, conversar sobre a vida, dar conselhos, talvez. E acabou que quando a mãe dele foi servir o café quente, né? Não lembro, acho que talvez a época do ano seria junho, julho. Colocou o café dentro da xícara e a xícara rachou. E aí, nesse momento, o pastor, né, e a mãe dele ficaram impressionados, o copo se rachou e tudo mais, eles ficaram pensando por que que isso aconteceu. Uma coisa assim, diante deles acontece do nada, de surpresa. E aí, o pastor, na sua figura assim do que ele representa mesmo e na sua figura de autoridade, ele disse para a mãe dele, né, do professor de física, que viria a ser, né, a mãe de uma criança, que o copo havia se quebrado devido a energias ruins que haviam dentro da casa e que eles deveriam fazer uma semana de oração todos juntos para que aquelas energias ruins fossem retiradas dali. E aí, depois disso, nenhum copo quebraria mais, né? E aí, eu não sei se nenhum copo quebrou mais depois disso, né? Nenhum copo rachou mais. E aí, ele veio a se tornar, né, essa criança que rezou junto com a mãe dele, orou junto com a mãe dele naquela uma semana, né, seguindo aquele conselho, né, de uma figura de poder próxima da família, ele ficou refletindo depois sobre por que o copo quebrou, né? E aí, como um professor de física, ele chegou a outras conclusões. E dentro da filosofia da ciência, dentro da lógica, a gente quando a gente vai resolver problemas, vocês ficam perguntando, como é que eu vou chegar nesse problema, professor? Como é que eu vou ter esse pensamento na hora da prova, na hora do Enem? Como é que eu vou pensar nisso? E aí que entra o Okan, que é esse frade aí, esse desenho, né, bem antigo, desse frade, ele chamava Okan e ele dá nome a um conceito da filosofia da ciência que chama Navalha de Ockham. É, esse nome é dado para ele porque ele cita nos escritos dele e na filosofia dele e tudo mais. E isso é da filosofia da ciência. A navalha de Ockham, no caso de que se você tem várias explicações para um fenômeno, escolha a mais simples, né, possível para aquele fenômeno e a partir dela vá, né, construindo. E aí, nesse caso, a hipótese do nosso líder religioso é das energias negativas. Vocês concordam com essa hipótese? Ou vocês discordam? E o tema, né, de física que a gente vai conversar hoje tem tudo a ver com essa história, né? De por que o copo quebrou. Por que o copo quebrou? Se a gente estivesse em sala agora, eu não gostaria que vocês respondessem essa pergunta, mas que vocês pensassem sobre e durante a aula fossem pensando, né, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo o tema, por que o copo quebrou. Então, é um tema simples, né, na física. A gente considera um tema simples, vocês vão ver que tem uma ou outra equação, mas
essa simplicidade tem um poder. Então eu vou trazer uma citação para a gente ficar pensando também sobre essa simplicidade, que é uma citação de Albert Einstein, que é: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Uhum. Frase assim, interessante, parece ser meio confusa, mas ela é interessante, né? E aí eu deixei uma fonte, porque todo mundo gosta de ficar atribuindo várias frases a Einstein, então essa é dele mesmo. E outra citação, né, pra não dizer que eu só trago citação aqui de físico e de pessoas das exatas, mas também do escritor Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz que a perfeição ela não é alcançada quando já não há mais nada para adicionar, mas quando já não há mais nada que se possa retirar. Então, aqui ele também está falando de simplicidade. E a gente também falou de simplicidade no ano passado. Não há nada mais simples que, por exemplo, mecânica, em que na lei da gravitação de Newton, que a gente viu no final do ano passado, então vocês devem estar lembrando melhor, em uma linhazinha, em uma pequena equação, a gente consegue mostrar todo o movimento do céu. Então, imagina o que isso, né? O que essas descobertas na física significaram para a filosofia, né? Que antes tentava explicar as coisas de uma forma mais idealista, vamos dizer assim. E aí chega uma pessoa como Newton e consegue, em uma linha, descrever tudo o que está acontecendo no céu e também à nossa volta. Se isso não é perfeito, né? Se essa simplicidade não é perfeita, né? O que não é? Enfim. Aí, agora a gente vai conversar. Deu uma bugada aqui, então eu preciso sair e voltar. Na nossa primeira demonstração, para a gente começar a propriamente falar sobre o que é dilatação, né? Sair das nossas fofocas aqui, né? Vai ser uma fofoca produtiva, eu prometo, mas o né? O que a gente está conversando aqui de fato? Vamos voltar. Então, primeiro a gente vai falar de dilatação e o que está envolvido nesse fenômeno físico. Então, a gente vai observar, né, um material, né? Vamos observar uma demonstração para tentar retirar dessa demonstração alguma conclusão, né? Vamos observar o que a natureza tem a nos dizer. Então, primeiro, a gente observa um papel, assim, recebendo calor, aí ele está sujeito a uma diferença de temperatura, mas ele só queima, assim. A dilatação, vocês sabem que é igual, sei lá, por exemplo, vocês devem saber que quando você deixa lá o leite, por exemplo, no fogo por muito tempo, ele vai derramar, porque ele aumenta ali de volume e sai de fora do pote. A água, ela também aumenta de volume um pouco, né? Ela fica borbulhando ali, mas ela não derrama como leite. Mas por que isso acontece? E por que para a água é diferente que para o leite? A gente vê essa dilatação nos dois, né? Mas por que é diferente? Então, a gente tem uma ideia de que talvez, por exemplo, o material, né, o tipo de material esteja envolvido. Então, primeiro, eu usei um papel aqui. Depois, né, uma coisa que eu fiz em casa aí, com uma vela, fogo, né, na vela, papel alumínio e papel fita crepe. Então, a primeira ali era um papel de fita crepe, coladinho. E agora, um papel alumínio, a gente coloca ele também perto do fogo e não acontece nada. Ele dá uma queimadinha no fundo, não consegui mostrar direito talvez. Não dá muito pra ver a diferença nele, mas nos dois não tem muita diferença, né? Assim, a gente não consegue ver essa tal dessa dilatação só de colocar um material, né, no calor. Mas e se a gente juntar os dois? Se eles agem de formas diferentes nesse calor, não deveria ter não deveria acontecer alguma coisa interessante se a gente juntar eles e eles agirem de formas diferentes? Então, a gente realmente vê isso na lâmina bimetálica. Olha só, como se curva. A gente sabe lá do primeiro ano, talvez vocês soube que vocês estudaram em química, que o metal ele conduz melhor do que o papel, né? A gente sabe, vamos dizer, a gente sabe isso, né? E então acaba que por ter essa condução também, né, ali nos átomos deles mais livres, vamos dizer assim, que o papel tem os átomos menos livres, mais juntos, né? Por isso que, vamos dizer, metal é assim. E
lá na química vocês viram isso, mas isso aqui também se aplica na dilatação. Acaba que, por, vamos dizer, conduzir melhor o calor, como a gente tem estudado no calor, né? Metal conduz melhor calor, ele vai dilatar mais. Então, por isso que quando a gente coloca o, os dois juntos, o papel e o alumínio dilata mais e empurra o papel. Vamos ver de novo? Com isso em mente? Então, o papel dilata mais e empurra o alumínio. Apesar de que quando eles estão sozinhos, não fazem nada. Ó, tá retinho, não se faz nada. Testem em casa se quiserem ver, como a gente não tá na sala de aula. E olha só, eu vou empurrando ali para receber mais calor e olha como ele fica encurvado devido a este fenômeno da dilatação. Então, uma coisa que a gente não conseguia ver antes, um sozinho e o outro sozinho, a gente consegue ver bem quando eles estão juntos. Então, eu acho que a partir dessa nossa observação, a gente consegue pensar melhor. Agora, uma coisa que é importantíssima para física, que é a matemática. Né? Qual é a relação matemática que descreve a variação de tamanho linear? Que volta até ali para nossa discussão filosófica, né, de que, tipo, vamos pegar uma coisa que é complexa, né, na natureza, aos nossos olhos, é interessante, e a gente consegue descrever ela numa linguagem matemática. Né? Então a gente consegue descrever a dilatação na linguagem matemática. Qual vai ser essa relação? Então uma coisa que eu escreveria no quadro, mas eu não vou conseguir escrever, né, estamos de forma assíncrona, que é a dilatação térmica em sólidos. Então, comecei aqui desenhando o que a gente viu no vídeo, que é o papel em cima e o alumínio embaixo, desenhados de formas diferentes. E aí, quando ele se curva, é porque o alumínio, né, o delta L do alumínio, é maior que o delta L do papel. Isso aqui é numa linguagem matemática que o alumínio dilata mais que o papel. É só isso, não precisa se assustar, não precisa ficar ansioso com isso aqui. E aí, papel, esse alfa P, né, que isso aqui é a letra grega alfa e o Pzinho, e do alumínio o alfa AL, eu vou explicar agora o que é. Então, nos dois casos, a gente, para ter a dilatação, a gente tem algumas coisas. Para ter a dilatação, a gente tem um tamanho inicial, né? Igual no caso do leite, ou no caso aqui do papel de alumínio, a gente tem um tamanho inicial. E depois a gente tem um tamanho final. Então, essas duas coisas têm que estar envolvidas na dilatação. Então, eu vou dizer que o ΔL, que vai ser minha dilatação, ela é proporcional ao meu tamanho inicial. Né? Ao tamanho inicial, né? Não o meu tamanho inicial, mas o tamanho inicial ali do leite, né? Ou que no caso é volume, ou o tamanho inicial do papel de alumínio, né? Que no caso aqui é o comprimento. Então, essa variação no comprimento ela vai depender do tamanho inicial. E aí a variação no comprimento, a gente vê que ela só ocorre quando a gente coloca no fogo. Então tem que depender também do calor que é entregue ao corpo. E a gente pode. E quando é que ocorre o calor? Né? Quando há uma diferença ali de temperatura, né? Então vamos ver isso também quando há diferença de temperatura. Então a variação do comprimento, né? Aqui depende do comprimento inicial e a variação do comprimento também depende da variação de temperatura. Então, quando a gente deixa de aquecer a fita bimetálica, ela continua daquele jeito, né? Porque foi o estado final dela ali e porque houve, né, essa diferença de temperatura devido ao calor. Mas só que a gente viu também nessa demonstração outra coisa importante que era uma hipótese que a gente tinha e foi confirmada pela demonstração, não foi refutada pela demonstração, de que depende do material. E aí, para cada material, vocês podem olhar no livro, a gente vai ter esse coeficiente de dilatação térmica, que aí eu vou chamar de alfa. Então, por isso que eu coloquei aquele alfa P ali do papel e o alfa AL do alumínio, porque eles vão ter dois coeficientes diferentes. Então, eu vou dizer que a dilatação ela é proporcional a esse coeficiente. E aí, se a gente pode juntar tudo, se a gente não consegue pensar mais em nada que esteja envolvido na dilatação, podemos dizer que a dilatação, aí, pronto, é igual a o comprimento inicial vezes a diferença de temperatura vezes
o coeficiente de dilatação térmica. Né, que ele vai ser muito pequeno, vocês podem olhar a tabela no livro, e essa tabela é experimental, é tudo da ordem de 10 elevado a menos 4. E é interessante como a gente pode observar, mesmo que seja um coeficiente tão pequeno, a gente consegue observar esse fenômeno no dia a dia, ou mesmo naquele experimento tão simples, né, com a vela e com alumínio e papel. Então, a gente encontrou agora essa relação matemática, pelo que a gente observou. Né? E aí tem até aqui um desenho, né? Depende do comprimento inicial, temperatura inicial e final. E aqui vai ter uma variação nesse comprimento devido a todos esses fatores, né? Depende do material e tal. Então, vocês estão me acompanhando até aqui, né? Como tudo surge muito naturalmente, como tudo surge do nosso cotidiano. Então, nós temos aí nossa equação da dilatação térmica linear, né? Que a gente viu a dilatação térmica no comprimento ali da fita bimetálica. Então, essa variação no comprimento, né, no sistema internacional vai ser em metros. O comprimento inicial em si vai ser metros também. O coeficiente linear, se a gente fizer a análise dimensional aqui, como nós fizemos para outras equações no ano passado em mecânica, vai ser 1 sobre graus Celsius. E a variação de temperatura, aqui no contexto da dilatação térmica, a gente não usa o SI, que é no Kelvin, mas a gente usa graus Celsius, porque facilita algumas coisas. Então, a temperatura vai ser em graus Celsius, o comprimento inicial em metros, e para dar metros ali do lado esquerdo, a gente precisa que o coeficiente de dilatação térmica seja 1 sobre graus Celsius ou o inverso do grau Celsius. Então, essas são as unidades das nossas grandezas físicas que estão presentes na equação. Então, isso é uma equação simples que nos traz muito sobre o que é dilatação. Como eu sempre digo para vocês, quando eu mostro alguma dedução, alguma coisa, não quero que vocês fiquem decorando as coisas, mas que vocês utilizem isso aqui que está na frente de vocês para entender o fenômeno físico de fato. Então, essa é a nossa primeira equação. E aí, aplicações. Então, o termostato deu um pequeno problema aqui, deixa eu sair e entrar. O termostato é uma aplicação. Aqui é um disco bimetálico, aí no caso vai ocorrer uma dilatação superficial, mas a gente vai ver melhor ela daqui a pouquinho. Mas aí é uma aplicação, o termostato é uma aplicação. O estado inicial dele é quando ele está fechado. E aí ele está aquecendo o ambiente, vamos dizer assim. Se esse termostato estiver ligado a um aquecedor, por exemplo. Aí ele está aquecendo o ambiente. E aí quando ele chega a uma temperatura, você coloca lá no termostato que a temperatura máxima que você quer que aqueça seu ambiente é 25 graus, se você estiver no ambiente quente, ele vai até essa temperatura e aí o disco bimetálico ele dilata de forma que fecha o circuito. De forma que abre o circuito. E aí ele deixa de funcionar e se mantém ali a 25 graus. E aí se abaixa a 24 graus, aí fecha de novo, porque ele deixa de dilatar, ele volta para baixo. Então, o seu termostato, se você escolher ali os materiais corretos, ele sempre vai te deixar naquela temperatura que você escolheu. E essa é uma das aplicações daquela demonstração simples que a gente viu. E nesse caso aqui é um disco, né? Mas a gente pode ver aqui também uma fita, igual a gente fez, que é no funcionamento do ferro de passar. Então, a gente não estudou circuitos ainda, circuitos é no terceiro ano, mas aqui o estado inicial do ferro de passar é quando está fechado. E aí você coloca lá que seu ferro de passar tem que ficar, sei lá, 60 graus Celsius. E você quer que seu ferro de passar fique a 60 graus Celsius, e aí ele vai ficar com o circuito fechado, aquecendo esse metal aqui com energia elétrica. E aí, quando chegar nos 60 graus Celsius, a fita bimetálica ela vai dilatar, né, de forma que abra o circuito e aí pare de aquecer. Então, o máximo que vai chegar é 60 graus Celsius. Aí, se abaixar muito de novo, a fita bimetálica volta, né, por causa da diferença de temperatura, e fecha o circuito de novo, e aí começa a aquecer de novo até 60. E aí, aqui funciona também bem parecido com um termostato. Vamos dizer que aqui é um termostato do ferro. Esse é o termostato do ferro de passar, né, só com a fita bimetálica.
de forma que você controle a temperatura máxima. Então, a gente usa essa equação aqui para poder construir termostato, que a gente usa em várias tecnologias, vamos ver. Outra aplicação da dilatação são as linhas de transmissão de energia elétrica. Por que elas são curvadas assim? Porque elas não podem ser muito esticadas, porque se há uma dilatação e elas aumentam, né, tentam aumentar de comprimento, isso pode gerar uma tensão na linha de transmissão de forma a rompê-la. Então, elas são feitas com essas barrigas, assim vamos dizer, curvadas, de forma que as linhas de transmissão não sejam danificadas pelo fenômeno da dilatação. Então, quem constrói isso está com isso em mente. E aí, a gente chega na segunda pergunta, né? Eu citei lá que existe, né, a dilatação superficial, né? Então, como é que a gente parte do que a gente já sabe, né? A gente observou a demonstração, chegou numa relação matemática, descobrimos tudo isso para relação linear, mas a gente precisa de uma explicação para superficial. Como é que a gente chega? Então a gente vai fazer uma dedução e, como eu falei, não decorem essa dedução, é só para vocês ficarem convencidos de que dá para chegar da linear para superficial usando a matemática. Não precisa decorar tudo isso, mas entender de fato o que está ocorrendo. Então vamos lá. Esse seria o nosso quadro 3, né? Então, o ΔL significa, né, igual toda variação, é o final menos o inicial. No caso, é o comprimento final menos o comprimento inicial, que é igual ao que a gente descobriu que é o comprimento inicial vezes a diferença de temperatura vezes o coeficiente de dilatação do material. E aí, a gente passa esse comprimento inicial para o outro lado, somando, e aí a gente fica com essa equação, que é o comprimento inicial mais o comprimento inicial vezes tudo isso aqui. E aí, deixando esse comprimento inicial em evidência, nós temos que o comprimento final é igual ao comprimento inicial, e entre parênteses aqui, 1 mais a variação da temperatura vezes o coeficiente de dilatação térmica. Então, essa é a nossa segunda equação. E aí, eu deixei assim por um motivo específico, porque a gente vai usar o conceito de área para poder chegar no... sair do linear para chegar no superficial, porque o superficial tem a ver com área, né? Então, a gente precisa do conceito de área e do de dilatação e juntar os dois. Então, se a gente quer área e dilatação e juntar os dois, então a gente precisa definir área. E como é que a gente define área matematicamente? No caso, a gente vai usar aqui um quadrado, que é mais fácil. Então, a área de um quadrado é o quê? Lado vezes lado. Então, o que acontece na dilatação de um quadrado? Ele vai ter uma área inicial zero, que é lado inicial vezes lado inicial. E aí, quando ele dilata, ele fica uma área final. E aí, essa área final é o lado final, né? O L vezes o L, que vai dar essa área final. E essa partezinha aqui que eu deixei de outra forma é a variação dessa área, que seria a dilatação. Então, como é que a gente chega a partir da linear nessa superficial? Então, como eu disse, a gente definiu a área aí matematicamente como lado vezes lado, nesse quadrado. Então, L ao quadrado. E aí, mas só que a gente tem um L ao quadrado já. No caso, a gente tem um L, que é isso aqui que a gente deduziu antes. Então, colocando isso, substituindo isso por esse L, a gente tem que L0 mais 1 mais variação da temperatura vezes o coeficiente de dilatação. Tudo isso aqui ao quadrado vai ser a nossa área final, né? Para chegar nessa nossa equação de área final. E aí, o L0 ao quadrado é a área ao quadrado, a área inicial ao quadrado. Então, A0 ao quadrado. E aí, a gente tem, entre parênteses aqui, dois termos ao quadrado. Isso, na matemática, é um produto notável, né? Então, o nosso A aqui é 1 e o B é o nosso alfa vezes ΔT. Então, a gente pode aplicar esse produto notável aqui, lá da matemática. Então, a área final é igual à área inicial, né, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí o nosso quadrado do segundo aqui deu um alfa ao quadrado, mas a gente já tinha dito antes que alfa é bem pequeno. E com alfa bem pequeno, imagina alfa ao quadrado. Então a gente pode desprezar esse termo. Então a gente pode dizer que aproximadamente a área final é todo o restante sem isso aqui. Isso aqui é zero. Então a área final
é igual à área inicial, vezes 1 mais 2 alfa delta t. Aí multiplicando aqui o A0 por esses dois termos, a gente fica com a área final A0 mais A0, 2 alfa delta t. Aí a gente passa esse A0 para o lado esquerdo subtraindo, e aí a gente tem a área final menos a área inicial. Isso é a dilatação superficial, então é a variação da área. E do lado direito a gente fica com A0 vezes 2 alfa vezes delta t. E esse 2 alfa a gente pode dar outro nome para ficar mais congruente, mais legal para dilatação superficial. Então a gente vai chamar de beta, que seria a letra grega, né, depois do alfa, beta. E aí nós ficamos então no final com uma equação bem parecida com outras que a gente já conseguiu. Delta A é igual a 0 beta vezes delta t. E aí, então a gente tem afinal uma equação bem parecida com a linear. A linear só troca que é delta L, L0, alfa, mas aí a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, de que beta é igual a 2 vezes o alfa. Então, eu quero só convencer vocês disso, de o porquê que isso acontece. Não precisa decorar isso, já disse, não se preocupem. E aí, agora que a gente descobriu a relação matemática para dilatação superficial, vamos fazer uma pergunta conceitual importante para a gente aqui. Um buraco na superfície aumenta ou diminui de tamanho quando o objeto dilata? Então, se eu tenho um buraco, né, na superfície, igual esse aqui, uma placa com um furo, tá normalzinho ali. Quando eu aqueço, vai para qual dos dois? Para o buraco maior ou para aquele buraco menor? Né? Ele vai dilatar de forma que o buraco também aumente ou ele vai dilatar de forma que o buraco diminua, né? O que vocês acham? Né? Se a gente estivesse em sala, a gente poderia discutir sobre isso, sobre o que aconteceria, sobre o que isso significa na organização atômica e tudo mais. Mas aqui você pode fazer sua hipótese em casa e pensar. E aí, agora a gente vai fazer uma coisa, né, que é do método científico, a gente tem uma hipótese, o buraco aumenta ou o buraco diminui, e agora a gente vai fazer um experimento, né, uma demonstração para testar essa hipótese. Então, na ciência, a gente precisa poder, né, testar a hipótese, ou para refutar ela, ou, no caso, né, a gente vai tentar refutar normalmente. Na ciência mesmo, quando a gente está descobrindo novas coisas, você tenta refutar. Mas nesse caso, também pode ser no caso de tentar confirmar, né, o que você está pensando. Então, qual é a sua hipótese? E aí a gente tem um experimento agora, que isso pode ser confirmado ou não. E se isso for confirmado ou não, vem aí um reforço da nossa teoria para esse caso, né, de uma placa com furo. E isso é a força, né, da ciência. Se a gente tem afirmações que elas não podem ser testadas, testar a hipótese que eu coloquei ali, se a gente pode, se a gente tem afirmações que não podem ser testadas, essas afirmações não são científicas, porque é do espírito da ciência, né? Igual a gente veio conversando, né, desde o início da aula sobre a filosofia da ciência, é do espírito da ciência que nós possamos testar, né, as coisas que nós afirmamos e nos refutar e tentar nos refutar, né, sobre o que a gente pensa. Então, vamos lá testar isso. É a nossa segunda demonstração aqui. Tenho que sair e entrar de novo para poder conseguir fazer o vídeo rodar. E aí, no caso, o experimento é uma bolinha de metal, que ela vai ficar com o mesmo tamanho aí, e uma placa, né, no caso é um anel, que tem um furo. Esse furo, ele é do mesmo tamanho que a bolinha praticamente, quando eles estão na temperatura ambiente. Olha só, quase que não dá pra passar. Tipo, você tem uma certa dificuldade. Quando a gente estiver em sala de aula, eu mostro pra vocês. Mas é com a dificuldade que você passa a bolinha pelo furo. E aí, nosso experimento, a gente vai pegar uma placa, né, uma chapa aquecedora. E aí, aqui é um isopor, só pra deixar as coisas quentes em cima. Aqui não tem nada quente, mas ficou mais bonitinho assim. E um becker com água dentro. Aí essa água tá fervendo. Aí eu vou colocar somente o anel dentro dessa água fervente. E aí, vou deixar por mais ou menos um minuto ou um pouco mais
para poder ocorrer o fenômeno da dilatação superficial. E aí a gente vai testar essa nossa hipótese. A gente já descobriu a relação matemática e a gente pensou um pouco sobre a dilatação linear, como está relacionado com o material e tudo mais. Mas... e a nossa hipótese? Qual é a nossa resposta, né? Então, isso aí é para vocês verem como é que ocorre o experimento, né? A demonstração. E aí agora a resposta. Então, no caso, é muito mais fácil de passar. Muito mais fácil de passar a bolinha pelo anel depois que ele dilata. Isso ocorre porque quando a dilatação, né, agora a gente vem num conceito aqui mais profundo da dilatação, é de que é o afastamento, né, entre os átomos. Então, no caso, se ocorresse como... algumas pessoas podem até confundir de que aconteça, né, a diminuição do furo, porque vai dilatar e vai dilatar para dentro também, vamos dizer assim. Isso pode ser um pouco confuso, mas vamos ver lá. Nesse desenho aqui, por exemplo. Se houvesse a dilatação com a diminuição do furo, os átomos, nesse círculo aqui, eles estariam se aproximando. Então, isso não entraria, né, dentro dessa profundidade do conceito de dilatação, que é do afastamento, né, quando se aquece, do afastamento dos átomos. Então, a gente vai dizer que uma placa, ela, com um furo, ela se comporta como se esse furo tivesse preenchido pelo mesmo material. E aí ele vai dilatar normalmente, como se tivesse uma placa íntegra, total. E aí, nesse caso aqui, entra nesse conceito mais profundo de dilatação, né? Que esses átomos, eles vão estar se afastando também um do outro, se a circunferência está aumentando. Então, por isso, esse é o motivo de que a hipótese do furo diminuir, né, vai acabar sendo errada quando a gente for fazer uma observação da natureza. Aí, a minha questão extra é como partir da relação matemática linear para a volumétrica. Então, a gente já fez aqui a da superficial. Você tinha a área e o conceito de dilatação linear. Juntou os dois e você tem a dilatação superficial. E a gente acabou de discutir aqui um pouco mais profundamente sobre isso. E para volumétrica você vai ter o conceito de volume. Você pode pegar um cubo, que é L ao cubo, né? L a terceira potência. E aquele nosso conceito de dilatação linear, juntar os dois, e aí você chega a essa equação de dilatação volumétrica, que eu acho que não vale a pena passar, porque vai ser a mesma coisa, vai ser produto notável, enfim. E aí você vai chegar a essa mesma coisa aqui, né, de que você tem um volume inicial com tamanhos iniciais, né, num cubo, e depois você vai ter um volume final com os lados finais. E aí vai ser uma equação bem parecida, dá pra fazer manipulações semelhantes como antes, mas quem quiser fazer, é uma questão extra, vale um ponto, quem me trouxer na próxima aula vai ganhar um pontinho extra. E a variação do volume, então vai ser igual ao volume inicial, vezes a característica do material, que a gente vai chamar aqui de gama, e a diferença de temperatura. E aí, esse gama ele vai valer 3 vezes o alfa, enquanto o beta, que era da superficial, vale 2 vezes. Então, as coisas vão saindo de maneira bem natural da nossa primeira demonstração. A segunda demonstração foi para confirmar as nossas ideias e aprofundar as nossas ideias sobre a nossa segunda dedução matemática, mas agora nós temos também para dilatação dos sólidos, de materiais sólidos, essa terceira equação, e isso que vai sair também no vestibular, né? Tem essa coisa bonita da física de simplificar a natureza, da gente poder entender e tudo mais, mas para quem quer ver a aula simplesmente pelo vestibular, essas 3 equações são que caem para você poder lá usar igual um martelo, né? Usar as equações igual um martelo. Você vê ali a questão, tá escrito ali os dados, você vai lá e calcula. Essas são as 3 equações que caem. E aí, aplicações dessas dilatações, que é o termômetro. Então,
Vocês construíram um termômetro na última aula, vocês viram que o líquido ele aumenta, né, de volume. Então, isso vai ocorrer precisamente por causa da dilatação. E é importante observar também que o termômetro ele não pode assim dilatar muito junto com o líquido, senão isso vai atrapalhar a sua observação e tudo mais. Então, por isso que é de vidro, né? O vidro ele dilata bem menos que o líquido que está lá dentro. E aí é bem fininho também para você poder conseguir ver facilmente o líquido subindo. Outra aplicação é um carro-pipa. Então, um carro-pipa, se ele vai atravessar lugares que têm uma diferença de temperatura muito grande, tem que levar a dilatação volumétrica em conta. No caso, por exemplo, sair de uma cidade fria e ir para uma cidade quente, eu já vi assim de fontes confiáveis de outros professores de física que pode ser uma dilatação até de 300 litros de gasolina, né, se for um carro aí, pipa com gasolina. E aí imagina você perder 300 litros de gasolina por causa que você não soube utilizar a simplicidade de uma linha da dilatação volumétrica, sabe? Imagina só. Trilhos do trem, dilatação linear também se fala muito, porque eles têm uns espacinhos entre cada parte, porque se o dia ficar muito quente e esse trilho de trem aumentar, ele pode ficar todo torto, igual nessa imagem da direita, se ele não for pensado também nessa questão da dilatação. As pontes também sofrem do mesmo problema, precisam ter umas partezinhas, que aí você, se você passa por uma ponte de carro, você sente, né, um, tipo um galope, assim, passando por cima desses espaços, que são feitos para quando ocorrer a dilatação, a ponte não se quebrar toda ou ficar toda torta, como ocorreu nesses trilhos da direita aqui. Então, a dilatação está muito presente. Apesar de ser um número tão pequeno, está sendo importante para a gente aí no dia a dia, na matemática, que a gente descobriu a relação matemática, e até mesmo na filosofia para responder daqui a pouco a nossa pergunta anterior. E aí, a gente vai ter um experimento quantitativo agora. E aí, para isso, eu gostaria que vocês lessem, lessem mesmo, é, isso aqui que eu vou deixar os links das demonstrações e do experimento quantitativo, né, os vídeos, na descrição desse vídeo. E aí eu gostaria que vocês vissem e agora pausar o vídeo para poder realmente ler todo esse roteiro aqui, porque vocês vão fazer esse experimento na próxima aula e eu gostaria de discutir um pouco aqui com vocês, mas eu já vou deixar também na descrição os dados que eu peguei ao fazer esse experimento, para vocês já poderem ir discutindo aí em grupo, pelo WhatsApp e tudo mais. Então, parou para ler um pouquinho, leu aqui principalmente essa parte de como se faz o experimento, e aí a gente vai para as questões, né? E aí vamos lá ver o experimento ocorrendo. Então, o experimento ocorrendo, né? Tá dividido em partezinhas aqui os tempos, todas as demonstrações e o experimento. Então, esse é o experimento ocorrendo. Você deve ter lido aí que tá vendo que como esses ponteiros, né? Esse ponteiro do meio, ele tá em um lugar diferente do que esse ponteiro da extremidade. Por que isso ocorre dessa forma, né? Por que será que o ponteiro da extremidade tá tão mais alto que o ponteiro do meio? Isso é uma das perguntas do roteiro. Mas é interessante, né? Aí esse é o experimento funcionando. Então tem a chapa aquecedora que a gente utilizou na segunda demonstração. Um, um recipiente com um pouquinho de água, ela está fervendo e gerando vapor. Esse vapor aqui ele é vedado aqui para não sair para outros lugares a não ser por essa mangueira. Aí esse vapor sai por essa mangueira e vai aquecer uniformemente esse tubo de metal. Aí essas agulhas aqui servem para a gente medir a dilatação, porque elas só vão se mover se esse tubo de metal ele dilatar. Então a gente vê que a gente pode observar quantitativamente agora a dilatação nesse tubo, com ele sendo aquecido uniformemente por meio dessas agulhas. E aí, né, é interessante. A primeira coisa que a gente vê, né, interessante como
elas vão de forma diferente. Eu parei um pouco aqui porque eu lembrei de que se você parou o vídeo na hora que eu disse e leu o roteiro, né, não esqueçam-se também, né, de fazer as previsões. A previsão é importante, né? O que você achava que ocorreria com as agulhas. Então, se você leu o roteiro e respondeu isso aqui é interessante. Porque geralmente vocês não respondem que isso aqui vai acontecer, né? De a agulha da extremidade ficar diferente da do meio. E também, né, entender por que isso ocorreu. É importante discutir com o grupo por que isso ocorre. E aí, isso aqui é mais próximo do final do experimento, né? Vocês veem que estão saindo vapor. Tá saindo vapor da extremidade. E as agulhas estão em lugares bem diferentes. E aí, esses dados de quando estiver na temperatura máxima, qual a temperatura máxima aqui? Idealmente seria 100, né? Mas nesse experimento, quando eu fiz, a temperatura máxima no final foi 92 graus Celsius. E aí, essas agulhas vão ficar em lugares diferentes. E aí, se você ler o roteiro, a gente também tem que ver o desaquecimento do tubo. Como é que essas agulhas vão variando. Mas aí a gente olha principalmente a agulha da extremidade. Como é que a agulha vai diminuindo, né? Como é que a agulha vai diminuindo para que possamos, né, ler aí a dilatação a partir disso. Como é que ela vai diminuindo com cada temperatura? Aí a gente tem que registrar 3 temperaturas. No caso, eu acho que eu coloquei 80, 70 e 60. E a leitura aqui da agulha, né, para a gente ver quantitativamente qual era a temperatura, né, para ver a variação da temperatura. E a dilatação. E a gente também sabe o tamanho desse tubo, que é 500 milímetros. Então a gente tem tudo para descobrir qual é o coeficiente de dilatação do material que é feito o tubo. E aí vocês vão, com todas essas informações, com esses dados, calcular isso. E aí, dentro do roteiro, tem o valor de referência, né? O quão próximo o seu cálculo, né, a sua observação, ficou próximo do valor de referência. E aí, esse aqui é o processo do aquecimento, do qual eu tirei os dados que está na descrição. Então, essa parte demora um pouco mais. Então, eu vou... Esse vídeo tem um pouco de barulho, porque tinha outras pessoas fazendo alguns experimentos atrás de mim, que era de som e tudo mais, enfim. E aí, ele está diminuindo aqui a temperatura e a gente consegue ver que a agulha, ela também vai diminuindo, a altura dela vai diminuindo. E aí a gente pode observar essa questão da dilatação e poder, a partir disso, né, a partir do resfriamento do tubo, descobrir o coeficiente de dilatação dele. E aí, dessa forma, a gente pode discutir melhor. Então, eu vou deixar para casa, né, que vocês respondam todos esses questionamentos. E aí, se vocês precisarem de alguma ajuda minha, é só chamar pelas redes que a gente utiliza para aula, né, que é o Teams. E aí, se a gente precisar discutir isso em alguma aula, eu estou à disposição de vocês. Se alguma pergunta ficar estranha, né? Mas primeiro discutam entre vocês no grupo, né, que a gente já montou nos grupos. E se não conseguirem, falarem comigo ou com o monitor da matéria. Mas aí vocês devem me perguntar: enfim, Gustavo, você fez uma pergunta e você não respondeu. Por que o copo quebrou? Ou seja, pra que serve? serve. Pra que serve? Deixa eu mudar isso. Para futuras aulas. Pra que serve a ciência? Então, gente, no caso, eu disse que quem contou essa história era um professor de física e esse evento ocorreu, essa fofoquinha aconteceu com ele quando ele era criança. E aí depois ele descobriu que tinha tudo a ver com dilatação. Por isso que o copo quebrou. Então, isso que eu tinha dito antes. A ciência serve mais para refutar. Então, é do espírito científico a refutação das hipóteses. Então, quando um cientista, né, um físico, ele pensa numa hipótese, ele pensa em maneiras de que ele consiga refutar isso. Que ele consiga refutar. Igual a gente fez uma citação de Einstein no início da aula, ele ficou pensando bastante sobre mecânica de Newton. Vocês já devem ter ouvido falar, visto em algum filme. E ele conseguiu pensar em casos em que
mecânica newtoniana era refutada. E a partir disso, ele fez novas hipóteses, e essas hipóteses foram confirmadas experimentalmente, de uma vez por todas, assim, para surpresa de todo mundo, refutando alguém que tinha acertado tanto, que era o Newton. Né? Mas isso é do espírito da ciência, né? Isso é o que deveria acontecer, a refutação. E aí, isso aconteceu também na vida pessoal desse professor, que ele tinha essa explicação, né, das energias ruins. Mas havia outra hipótese, mais simples, que explicava a natureza, porque a natureza normalmente vai pelo caminho mais simples possível para aquele fenômeno, sabe? E a gente pode conversar mais sobre isso ao longo do segundo ano, mas enfim, não fiquem se preocupando muito com isso também. Dessa filosofia, vocês sabem que eu viajo muito. Mas. ah, então, a natureza tende a seguir um caminho mais simples. A gente consegue matematicamente falar, né, para onde a natureza vai. Essa é a beleza da física. Isso é o motivo, né, por quais físicos fazem as coisas. Tem gente trabalhando com dilatação, igual eu falei com vocês. Tem gente aí todos os dias calculando, trabalhando com problemas de dilatação em carros-pipa, em navios. Então, isso até hoje, por exemplo, é um tema atual, né, que intriga pessoas. E, na sua simplicidade, ele resolve problemas que podem ser complexos pra gente. E aí, por que o copo quebrou? E por que tem a ver com a dilatação? Como é que esse professor, se tornando um físico, né, utilizando o método científico, ele conseguiu refutar a hipótese, né, das energias ruins? Então, todas as demonstrações e o experimento que a gente fez hoje refutam essa hipótese das energias ruins, porque em nenhuma das nossas equações tinha um elemento que levava em conta isso. Mas também não explica. Tudo que a gente conversou hoje, se vocês acreditarem demais no que a gente falou hoje, vamos dizer assim, não explica por que o copo quebrou. Porque se é a dilatação, vamos dizer assim, vocês poderiam contra-argumentar que esse copo ele só aumentaria de tamanho. E aí, por que ele quebra? Isso ainda não explica por que ele quebra, só explica por que ele aumentaria de tamanho. Aí a gente tem que construir uma outra hipótese, né? Porque essa é simples demais, mas aí entra naquela citação de Einstein. Tem que ser o mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Então a gente precisa de complicar um pouco mais, ainda simples, de forma que ainda explique. Então, no caso, o que a gente entende, o que a gente pode verificar por experimento, é que o copo ele não é feito de um material apenas. Né? Então, aí vai entrar o nosso alfa, o nosso gama, o nosso beta, de que diferentes materiais dilatam de forma diferente. Então, no copo, o que vai acontecer? Partes do copo vão se dilatar de formas diferentes, uns mais que outros, e isso vai criar forças, né? Tipo ali, tô empurrando, né? Partes do corpo estão se empurrando. E se essa força é grande, vai criar uma tensão no copo. E o vidro, ele não aguenta muita tensão. E isso faz com que ele quebre. Então, isso é uma hipótese científica, porque ela pode ser testada. Então, se eu disser que o copo quebra por causa da dilatação que ocorre de formas diferentes, em partes diferentes do copo, e surge forças. Tudo isso vocês podem ir em laboratório, a gente pode ir no laboratório, se vocês quiserem, e medir isso. E fazer medidas disso para tentar refutar isso, ou né, acabar confirmando se a gente não consegue refutar. Já no caso das energias ruins, a gente pode acabar entrando no argumento circular de que se você não consegue explicar isso matematicamente, é porque isso está além da sua compreensão. Mas aí, se entra além da sua compreensão, está fora do método científico. Aí, por isso que eu disse, fica assim para metafísica. Né? É a física, o meta significa fora. Então, metafísica, fora da física, fica fora da ciência, fica para filosofia, fica para outros ramos. Mas do que a ciência se limita, do que ela consegue se limitar, é o que nos é inteligível. O que significa inteligível? O que a gente consegue entender. Então, o que a gente consegue entender, confirmar, experimentar. Então, os experimentos que a gente fez hoje partiram de ideias assim, de hipóteses que a gente podia confirmar, a gente podia pensar sobre, e aí a gente confirmou, pensou sobre.
achou que era suficiente. Não conseguimos refutar de que era isso, né? A gente quase refutou aqui que o copo quebra não é por dilatação, né? Quase. Mas aí a gente pensou numa hipótese melhor que também envolve dilatação, que é partes diferentes. Então, isso ainda é inteligível, ainda dá pra ver isso em laboratório. Aí, assim, foi ocorrendo a ciência. E assim, a gente foi discutindo, né, durante todo o primeiro ano. Vocês sabem que eu sempre falo disso, de método científico, de hipótese, de teoria e tudo mais. E aqui, apesar de que o assunto é simples e vocês veem isso diariamente, né, tá no cotidiano de todos nós, tipo, existem coisas profundas que ocorrem na ciência que dá pra gente pensar também, né, que ocorrem coisas profundas e complexas que ocorrem por trás das coisas simples. Enfim, essa foi a nossa aula. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a dilatação linear de sólidos, que é a variação de comprimento, que ocorre quando um corpo é submetido à variação de temperatura. Né? Aí a gente chegou, a partir da nossa demonstração, nessa equação da esquerda. E aí depois a gente foi para a dilatação superficial de sólidos, a partir daquela da esquerda ali. E aí a gente viu que era uma variação diária que ocorre quando um corpo é submetido a uma variação de temperatura. Aí é essa nossa equação da direita. E por fim, a nossa dilatação volumétrica, que é a variação do volume de um corpo, né, igual a gente citou do leite, da água, do carro-pipa, né, da gasolina, que ocorre quando o corpo é submetido a uma variação de temperatura também. E aí são três equações muito parecidas, então para decorar vai ser muito fácil, né? Quem vocês podem aí, eu sei que vocês fazem frases e tudo mais, sei lá, de L aí, delta L, de Alan, o delta ali Alan, abaixou, o beta, sei lá. Vocês fazem essas coisas aí. Mas elas são bem parecidas e as questões que cobram essas equações no vestibular. Então, como eu disse, quem se preocupa com isso, vai aparecer dados para colocar nessas equações, mas as equações, como eu sempre digo, é para entender o fenômeno físico. Então, você olha para a equação, aí você tem que entender que ele depende do tamanho inicial, do material e da temperatura. É isso que a equação está falando, né? E não sendo pedida para ser decorada. Enfim. Então por hoje é isso, até a próxima aula. A próxima aula fica para dilatação de líquidos, que vai aí quebrar com um pouco do que a gente aprendeu hoje. Tem um líquido que quando ele aumenta de temperatura, ele diminui de volume. Então é uma coisa que fica muito doida com os líquidos e por isso que a gente tem que falar em outra aula. E aí, é isso. Até a próxima aula e meu e-mail tá aí.